Pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa quarta reunião ordinária. Ilson, ele solicitou, né, a dispensa do conselho, porque como ele deixou de ser cargo comissionado do município, teoricamente também, né, passa a não mais fazer parte da vaga. Não. Ainda está em aberto. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Excelência, como Vossa Excelência colocou no grupo, eu solicitaria a dispensa da leitura da ata. Porque qualquer erro a gente pode falar no grupo e aí consertaria. Pronto. Todos aprovam a dispensa da ata? Da ata da última sessão? Netinho? Sim. Laís? Sim. Fagner? Sim. Maxwell? Sim. Arthur? Sim. Zé Jorge disse sim e eu digo sim também, Arthur. Alex? Sim. Pronto. Eu vou passar para vocês assinarem e qualquer dúvida ou correção que vocês tenham, vocês entram em contato com a gente. Sim, só para comunicar, como vocês sabem, de acordo com a lei, né, quem faz a indicação para a secretaria do município é o município, né? E a gente já conversou, só que ainda estou esperando uma resposta. Caso o município não encontre a pessoa para a secretaria, o regimento interno permite que entre os conselheiros seja escolhido um. Pronto. Ok. Como ficou na nossa última reunião decidido por unanimidade entre os membros, nós encaminhamos a um ofício que está aqui em mãos ao Conselho Tutelar. Cadê o ofício? Ao Conselho Tutelar. Foi o ofício 007/2019, certo? Solicitando num prazo de 10 dias para que a gente encaminhou o CD, como vocês pediram, a mídia, com o vídeo, e solicitando que num prazo de 10 dias eles dissessem quais providências tinham sido adotadas perante o caso. Nós fomos respondidos prontamente aqui por Maria Ana de Araújo, que é a coordenadora do Conselho Tutelar, por meio do ofício 301/2019, Jardim de Seridó, 3 de abril. Resposta ao ofício número 007/2019 do Conselho Municipal da Juventude de Jardim de Seridó. Veio através deste informar que o Conselho Tutelar de Jardim de Seridó não tem nada registrado sobre essa denúncia, tendo em vista que os adolescentes foram presos na cidade de Currais Novos. No entanto, os conselheiros tutelares são responsáveis por suas cidades. Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e apreço a Vossa Senhoria. Maria Ana de Araújo, coordenadora do Conselho Tutelar. Excelência, eu tenho que discordar, porque mesmo eles tendo sido presos em Currais Novos, o Conselho Tutelar é responsável para ver se a menina no vídeo diz que faz programa. Inclusive, eu botei no grupo uma foto que ela postou, a menina, ela postou uma foto no motel, rindo da cara da sociedade. O Conselho é responsável, sim, pela jovem na questão de saber se ela está matriculada em colégio, que hora ela está indo e voltando para casa, se os pais estão cuidando ou ela está em estado de abandono. Essa é a responsabilidade do Conselho. Ele pode não ter responsabilidade com relação ao fato ocorrido, a prisão, mas tem responsabilidade para averiguar se ele realmente está em algum cabaré trabalhando, como ele diz no vídeo. Então, eu vou solicitar, diante da resposta do Conselho, a gente, como Conselho de Juventude, vamos solicitar, eu peço que solicite, que seja averiguado, que o Conselho Tutelar averigue essas situações, se o aluno está matriculado em algum colégio, e sobre o estado de abandono do jovem.
Eu vou repassar para vocês darem uma olhada na Justamente, resposta Aí eu do aproveito, ofício. também, Vanessa, porque- eu peço uma cópia de cada um, do ofício da resposta, aí pode tirar aí, manda Arthur tirar aí que a Também menina pode tem. ser visto a maneira que foi redigida o ofício enviado ao conselho, né? Pediu Porque só se pediu informações. a respeito da prisão, então eles têm a razão, mas a respeito do acompanhamento, aí eles ficaram omissos. Vocês podem acessar, pessoal, tá aqui, ó, no link do conselho, no grupo do Conselho da Juventude, tem aqui embaixo. Acesse o arquivo de documentos do nosso conselho. É só clicar no link que vai aparecer todas as atas e todos os ofícios, tanto os enviados como os recebidos. A gente ainda não tinha divulgado, porque ainda está em fase de finalização o nosso arquivo digital, né? Falta Arthur acrescentar a lei, falta Arthur acrescentar o regimento interno. Também já está o de hoje. Olha, está aqui, ofício 007. Presidenta, me concede uma palavra, por favor, para explicar. Achou? Aos que não acharam, é só vocês acessarem a descrição do grupo, que ali onde vocês veem todos os contatos que estão no grupo. Aí abaixo da foto de perfil tem descrição do grupo, e lá tem o local indicando onde vocês escutam os áudios das reuniões. Parabéns. E também todos os documentos, aliás, quase todos, porque ainda falta acrescentar alguns, mas nós estamos fazendo o possível para complementar, deixar totalmente completo o nosso acervo de documentos, bem como também utilizar mais das novas tecnologias para o nosso conselho. Presidenta, Pela ordem. eu acho que ficou bem claro quando o Conselho Tutelar nos mandou o ofício dizendo que não tinha, que era responsabilidade do Conselho de Currais Novos. Eu acho que a gente já fez nossa parte para o Conselho, né? Eu acho que a gente deveria encaminhar um ofício ao Ministério Público relatando o caso. Mas, me concede a palavra? Eu acho que foi o que você mesmo disse, acho que dependeu do ofício. A gente pode enviar outro ofício, dessa vez solicitando que seja tomada providência nesses critérios que eu disse. Acompanhamento, né? Acompanhamento escolar, acompanhamento se ele está em estado de abandono e averiguar se realmente se existe algum cabaré que está aceitando esses jovens fazer programa aqui. E agora já adiciona aquela foto nova, né, no ofício. No caso, vocês solicitam um ofício para o Conselho Tutelar, novamente, Isso. e um para o Ministério Público. Não, o Ministério Público, depois da resposta, da resposta Conselho. deles, aí a gente Porque vê se assim, encaminha ou não. Wagner deve saber disso. Para a gente chegar ao Ministério Público, a gente tem que ter Provas. boas provas e o promotor ser convencido que realmente precisa tomar uma providência. Então, só isso aí que a gente tem não vai levar ele a abrir um processo. Isso, até porque se a gente mandar, ele vai pedir a resposta ao Conselho. Então vai dar a ao mesma mesmo coisa. tempo. Então é melhor que a gente mande isso para o Conselho toma providência e envia de volta a gente pedindo novamente que num prazo de 10 dias seja dada uma resposta. Concordo, sim, sem problema. Então, vamos colocar em votação o ofício para o Conselho Tutelar. Já Edson, Concordo. Alex, Concordo. Concordo. Pedro, Concordo. Arthur, Concordo. Maxwell, Concordo. Fagner, Sim, concordo. Laís, Concordo. José Concordo. Fernandes. Eu acho Então, que aprovado por o ofício unanimidade, ainda, né? o ofício ainda além de solicitar, ele pode também recomendar as atitudes que o Conselho deve fazer, não é? Justamente, diz quais atribuições foram feitas, né? Justamente, é bom detalhar essas partes, assim. Pra fazer. É mesmo, desculpa aí. Porque a gente solicitando no ofício já as providências que a gente quer, aí eles vão ter que Fica fazer. mais fácil. E se eles não fizerem, a gente já tem mais um embasamento para o promotor para dizer que foi omisso. Então o Conselho de Juventude, como está havendo omissão, então o Conselho de Juventude toma a frente. Ok, então. Essa era a minha pauta de hoje. Arthur vai colocar em pauta. Eu peço a vocês a liberação para me ausentar da reunião, porque o prefeito vai estar na semana que vem viajando a Brasília para a marcha dos prefeitos em defesa dos municípios.
E daí a gente tem muita coisa para demandar até 1 hora, que é o horário que ele vai viajar. Então eu peço a vocês para me ausentar. Arthur vai continuar dando continuidade à reunião. Bom seria se você fosse mais ele, né? Para dar uma voltinha. Prezados e prezadas, bom dia. Continuando a nossa sessão, e antes de facultar a palavra àqueles que desejam tratar de mais algum ponto aqui, porque de acordo com o nosso cronograma, tanto o meu quanto o que Ticiane, nós juntos elaboramos, nós já tratamos aqui as nossas principais demandas, certo? Devido também ao pouco tempo que nós temos disponível. Mas, primeiramente, antes de facultar a palavra, eu gostaria de desejar boas-vindas aos jovens aqui presentes no plenário, que pela primeira vez nesse ano nós temos público aqui na nossa reunião. Então, sejam todos muito bem-vindos e sempre estão convidados a estar todas as primeiras sextas-feiras do mês, a estar conosco aqui nas nossas reuniões do Conselho Municipal da Juventude, certo? Vocês são extremamente importantes e são convidados ilustres aqui nas nossas reuniões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nesse momento, eu faculto a palavra para aqueles que desejam acrescentar mais um ponto à nossa reunião. Alguém falou, alguém registrou algum ponto a ser debatido hoje? Não, nós lançamos terça-feira no grupo do Conselho, aqueles que desejassem registrar algum ponto de pauta para nós debatermos aqui na nossa reunião. Porém, até o prazo que foi limitado quinta-feira pela manhã, ninguém enviou. Então, nós não temos nada oficialmente aqui registrado. Pela ordem. Pois não. Eu queria pedir que Vossa Excelência solicitasse do Executivo, acho que fica até fácil que está aqui o pessoal, que fosse enviado para a gente a lista dos aprovados no auxílio universitário. Certo. Que sempre é enviado, mas ainda não foi enviado esse ano, para a gente ficar só alerta. Tá bom. A todos que podem perceber, nós estamos sem o nosso secretário, o nosso antigo secretário pediu dispensa do Conselho, mas como a nossa reunião está sendo gravada, e nós sempre utilizamos os nossos áudios para construir as atas e tudo mais, tudo que está sendo solicitado aqui está sendo registrado e assim será colocado em ata para depois ser tomadas as providências. Tá bom? Falar em ata, eu queria só dar a sugestão de que na próxima ata não fosse inserido o nome dos suplentes, apenas das pessoas que estiveram presentes na própria reunião. Né? Porque eu acho que, por exemplo, aí eu vi a minha suplente Natália, ela não estava na reunião, então ela não tem como assinar para dar vericidade ao que está escrito em ata. Então eu acho importante a ata ser assinada pelas pessoas que estão presentes na sessão. Na verdade, eu sugeri até que não colocasse, tirando o nome da presidente e do secretário, que não colocasse o nome de ninguém. A gente só vai rubricar. É como a gente fazia, a gente colocava do presidente e do secretário, porque tem que colocar e o resto só a lista para quem vier assina no extenso. E aí rubrica o restante. Porque fica melhor para aí quem veio é que assina, quem não veio. Certo. O presidente Maxwell quer falar. Pois não, Maxwell está com a palavra. Bom dia a todos os conselheiros. Como o excelentíssimo vice-presidente, que agora preside a nossa reunião de hoje, dá boas-vindas também a algumas pessoas que compõem o Grupo Cultural Balão de Ouro, grupo no qual eu sou o idealizador, junto com outros parceiros, inclusive membros também aqui do Conselho, como já Edson. E eu fiz esse convite a eles hoje, também com o intuito de trazer as assinaturas de todos eles, assinaturas colhidas no último ensaio, assinaturas que consistem em fazer um pedido ao Conselho Municipal da Juventude. O Grupo Cultural Junino, esse ano ele faz 5 anos, não faz parte de nenhuma escola, mas todos que fazem parte
da Junina Balão de Ouro são estudantes. Então, pelo fato de serem estudantes, eu quero levantar aqui uma questão antes de passar o abaixo-assinado, as assinaturas colhidas já por mim em relação aos jovens. As quadrilhas aqui de Jardim, toda escola tem a sua representante. E muitas delas viajam, mostrando o seu trabalho junino durante o ano. A escola Maria de Lourdes sempre faz viagem para Várzea. A escola Zélia Costa sempre leva a sua quadrilha junina para o festival de quadrilha da cidade de Cruzeta. E o nosso grupo nunca consegue uma viagem. Ano passado nós recebemos convite para as cidades de São José do Sabugi, Santana do Seridó, Caicó, São José do Seridó e Acari. Balão de Ouro, a única que não faz parte de escola alguma, mas que é composta por estudantes dessas mesmas escolas e que eles não querem fazer parte da quadrilha das escolas, então querem dançar em outro grupo e é um direito deles, a gente não consegue nenhum ônibus. Sempre alega que o ônibus só serve para a viagem da educação. Pergunto aqui, será que as pessoas que dançam a Balão de Ouro, elas não são pessoas educadas dentro de sala de aula? Será que eles não são matriculados? Se a quadrilha da escola pode viajar, já pelo fato de ser alunos da escola, Balão de Ouro, será que não tem direito a um ônibus, nem sequer para fazer uma viagem numa cidade vizinha aqui, tão perto como Acari, só para mostrar o trabalho? Já que é a única que pode sair representando o nome de Jardim sem ter nenhum nome de escola à frente. Então, a visita, não de todos, que infelizmente hoje não puderam vir todos, uns estudam à tarde e moram longe, e outros iriam sair da escola um pouco mais tarde, mas que me comunicaram, mas os poucos que estão aqui estão representando a quadrilha Balão de Ouro. E eu solicito aqui, junto com essas assinaturas, eu solicito um apoio do Conselho Municipal da Juventude, já que é um Conselho Municipal da Juventude e sempre priorizam muito aqui fazer trabalho com jovens. Então, assim, vamos olhar para esse lado aqui da cultura. Peço a todos os conselheiros e o seguinte, o apoio que eu peço é conseguir, junto à Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, um ônibus pelo menos para nós fazermos 2 viagens esse ano, tendo em vista que esse ano a quadrilha ela completa 5 anos, vem se arrastando, mas nós vamos conseguir chegar aos 5 anos, então seria uma forma de, até mesmo de presentear os jovens que estão fazendo parte da Balão de Ouro desse ano, pelo menos com 2 viagens. E eu entrego as assinaturas Concede a palavra. de todos os jovens. Só um momento. E eu peço que avaliem e que me deem a resposta o mais rápido possível, tendo em vista que nós só temos uma reunião por mês. Maxwell, você tem já a programação para onde quer ir e tudo mais? Já tenho já um convite que foi feito para São José do Seridó, só não viram data ainda. Mas com certeza é sempre no mês de junho. Então essa viagem seria para dias de junho, dias ainda que eu não tenho a data ainda do dia de junho, mas o mês é junho, não passa. O que pode ser feito existe o auxílio cultura municipal, que é a verba destinada justamente para isso. E através do conselho, a gente solicitar que esse auxílio possa ser dado à quadrilha de vocês. Mas a Balão de Ouro já recebeu um auxílio cultural. Sim. Mas não tem importância de receber de novo, não. Se for no caso a viagem, e tendo em vista que o auxílio cultural que recebemos foi para ajuda de figurino. Isso. Porque assim, Maxwell, tomando um pouco sua palavra, mesmo que a quadrilha seja composta por estudantes, mas os ônibus só podem ser usados para a representação das escolas, entendeu? Isso já é uma legislação federal. Muitos prefeitos já responderam por improbidade administrativa por uso desses ônibus
para fins não escolares. Então a gente tem duas alternativas que eu posso sugerir aqui. Uma, né, é o auxílio cultural, e a outra é que o município dispõe de uma van licitada, né? O município dispõe de uma van. Ou então a gente pode achar uma brecha na lei. Você conversar com os diretores e tentar parceria. Aí seria justificado que o colégio está no meio, entendeu? Tanto tem o auxílio cultural, mas eu acho que o auxílio cultural, assim, um pouco, já que já recebeu, né? Eu acho já que não vai ter essa possibilidade devido à precariedade da onerosidade pública, mas a gente pode também ver a questão de um transporte alugado, que a prefeitura tem a licitação, que poderia disponibilizar também. Como é um local próximo, são locais próximos, né? Então acredito eu que não vai dar tanto gasto, tanta despesa ao município. Pela ordem. Conceda a palavra, por favor. Então quer dizer que os ônibus escolares, eles só podem fazer essas viagens para as escolas? Sim, para fins educacionais. Os ônibus escolares. Isso. No caso, só para fins educacionais. Isso. Ou culturais, não? Não, cultural não, fins educacionais. Então quer dizer que, vou citar aqui um exemplo, o grupo de taekwondo, que não tem nada a ver com a escola. Justamente, por que eles recebem ônibus para ir Não, eles pediram, a nossa quadrilha não pode receber Quando foi ônibus, licença, eles pediram ônibus escolar, porém o município deu a mesma opinião que está dando aqui. Né, o município não concedeu ônibus escolar porque é para fins educacionais. O município vai disponibilizar. Mas teve uma justificativa. Naquele tempo, Mateus e Gerimário, eles davam aula voluntária nos colégios. Mas esse mês de abril agora, inclusive ia ser dia 30 e 31 de março, né, o Taekwondo ia a Natal para uma competição. E eles fizeram um requerimento solicitando um ônibus dos amarelos. Porém foi visto com a Procuradoria Jurídica que não se encaixa na lei. Então o município vai disponibilizar um carro licitado, uma licitação, um carro alugado para levar eles. Sim. Já por causa desse motivo, dessa lei que pode gerar improbidade. Vocês podem perceber que nem aquele grupo de idosos hoje em dia mais utiliza aquele ônibus. Que antes aquele grupo de idosos vivia viajando na região toda para forró naqueles ônibus, até que o Ministério Público interviu. Porque aqueles ônibus não podem ser usados como transporte do município. Aqueles ônibus é fundo do MEC para educação, apenas para fins educacionais. Justamente. E é mais educação, e só pode ser usada, educação de ensino fundamental. Só pode ser usado para educação de ensino médio ou federal se o fundamental não estiver utilizando. Né? Você vê esses ônibus que vão para as universidades, como por exemplo outras cidades, se for descoberto que o município está deixando de atender as demandas dentro do município para atender intermunicipais, o prefeito responde por improbidade, por desvio de uso do bem público. Então a sugestão que eu dou é essa. Eu acho que se a gente for pedir o ônibus amarelo, né, vai ser um em água, não vai servir de nada, até porque dessa legislação. Então acho que a gente já podia sugerir outro auxílio cultural para outro fim destinado, ou também pedir ao carro para alugar o carro que já esteja licitado, tá certo? E o município diria, por exemplo, se ele vai a São José, ele vai a Cari, ele vai a Santana, então se faz uma somatória de quilometragens, né, e já manda no ofício o quilômetro que será utilizado. E aí o município fala, por exemplo, se ele mandar 1000 quilômetros, o município pode dizer, pronto, o município pode arcar com 500 quilômetros. E aí Maxwell faz a seleção para onde ele vai usando os 500 quilômetros. E eu também aconselho de toda forma, ele procura os diretores, que se ele conseguir parceria, a gente procura a Procuradoria Jurídica e ver se mas eu acho um pouco complicado, porque, por exemplo, o Calpurnia já tem o trem forró, né, que é uma representação própria. O Marinho de Lourdes já tem o brilho popular, né, isso... Não, é exclusivo Maxwell. Só que eu acho do Maxwell algo mais apesar de ser formado por alunos, é independente, entendeu? Não tem ligações com os colégios, nem com a instituição, né? O caso para Maxwell ficar mais fácil dele conseguir esses auxílios municipais seria ele criar uma associação, criaria uma associação e ele mandaria para a Câmara o reconhecimento de associação pública. E aí ele poderia usufruir dos bens públicos, receber verbas, né? Isso daí seria um meio. Mas como não existe, eu acho que a opção é o apoio cultural ou então solicitar o ônibus licitado, Maxwell. E que puder contar conosco, quanto a mim que estou como coordenador de cultura, eu posso dar força lá para vocês, como eu já dei. Viu? Certo. Resumindo a história todinha, inclusive para quem está presente. Ônibus dos amarelinhos
é apenas exclusivamente determinado por lei federal para o uso das escolas do município, para fins educacionais. Para que seja solicitado do município, para o público aqui presente, para que seja solicitado o ônibus do município, precisa-se solicitar um ônibus alugado e não aqueles amarelinhos. Ok? Alguém deseja mais conceder? Com licença. Pela ordem. A pessoa que está aqui também comunicou que ano passado foi disponibilizado um ônibus dos amarelos, foi isso? Para um time de futsal daqui. Qual time? Peca Juntos. Então peço que seja mandado ofício para a educação, né, perguntando o motivo de que esse ônibus foi Que no enviado. caso foi ano passado, foi? No ônibus de Jardim. Amarelo. Certo. Pronto. Vai mandar ofício solicitando a justificativa, né? Certo. Temos mais algum assunto a tratar? Os conselheiros estão liberados para solicitar. Eu acho que a gente poderia passar a palavra ao público, se algum jovem quisesse pronunciar, fazer alguma pergunta, algum direito, reivindicar algum direito. Se alguém que está aqui presente quiser. O público aqui presente, os jovens aqui presentes, não se sintam acuados. Essa casa aqui é a casa de vocês e vocês têm total liberdade de manifestar a sua voz aqui. Eu queria solicitar aqui em plenário e colocar em votação que fosse enviada, né, ao Grupo Balão de Ouro uma moção de aplauso pelo trabalho que vem sendo representado por Maxwell na nossa cidade, que mesmo sendo de maneira independente, sem fins lucrativos, né, Maxwell ele vem exercendo esse trabalho com as pessoas que socialmente vulneráveis, socialmente excluídas da cidade. Então acredito eu que esse trabalho que esse grupo vem realizando na nossa cidade, vem resgatando muitos jovens que muitas vezes se diziam excluídos ou não aceitos em outros grupos. Então acredito eu que esse trabalho é muito importante para que o jovem não se direcione a outros caminhos. Então eu queria que o conselho colocasse em votação e fosse enviado até o grupo, né, no nome do conselheiro Maxwell que está aqui presente, especialmente na estreia do grupo, que seja comunicado para que em frente a público seja entregue representante Maxwell do Balão de Ouro uma moção de aplauso do Conselho da Juventude por relevância cultural e social do grupo para a nossa cidade. Excelência. Pela ordem. Para reiterar também esse pedido de Fagner, eu não sei se a presidência vai fazer a escolha esse ano para receber o prêmio Jovens Líderes, mas aí também a gente já pode dar um prêmio Jovens Líderes para Maxwell em julho, não o Maxwell, mas a equipe no todo, junto. Ok. Vamos só fazer uma recapitulação aqui. Nós temos a moção de aplausos para entrar em votação. Nós temos um ofício para ser enviado à educação solicitando uma explicação sobre essa questão do envio do ônibus pelo time lá esportivo, PK Juntos. Então, deixa eu anotar aqui. Foi dito mais algum ofício aqui que seja encaminhado. Nós Do Seridó? São Sabugi. José do Sabugi. O ônibus foi para São José do Sabugi. Deram o ônibus e o dono colocou só o combustível, o dono do time, ok. O ofício que vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar solicitando que medidas eles tomaram já foi votado. Se eles estão fazendo acompanhamento. Estão fazendo acompanhamento. Isso. Já foi votado. Já. Né? Tem mais algum ofício aqui que foi deliberado? Eu acho que eu faço uma pergunta. A presidência recebeu algum ofício a respeito de um concurso que vai ter aqui sobre a vida de Manuel Paulino, alguma coisa desse tipo? Não, nós não recebemos. A vida de Manuel Paulino é um concurso de redação. Você vai fazer uma biografia a respeito de Manuel Paulino, é isso? Isso. E será premiado.
Mas a gente não foi comunicado sobre isso ainda, o Conselho não recebeu nenhuma documentação oficial sobre isso. O que eu, Arthur, posso lhe dizer é o que eu sei, o que eu soube através aqui da Câmara Municipal, que tem um concurso sendo realizado. Aliás, não é bem um concurso, é aquele que escrever uma biografia sobre o ex-prefeito Manuel Paulino será premiado com um salário mínimo. Câmara de Vereadores. Todos os vereadores. Então acho que era bom solicitar informações a respeito disso para que a gente pudesse divulgar. Então eu vou... No caso, isso já é um documento público, né? Porque eu acredito que seja um requerimento aqui da casa. Justamente. Mas então como a é gente um não foi documento informado, aí é bom a gente solicitar informações sobre. Tá bom, então... E é bom que recentemente o vice-presidente disse que Manuel Paulino era muito respeitado no Seridó. Era. Na questão de ser ex-combatente. Então vamos lá. Também não. Manuel, só um minutinho. Um ofício sobre Manuel Paulino. E aqui eu desenrolo. Tem mais algum ofício fora a moção de aplauso? Essa moção de aplauso, Fagner, ela é vinda do Conselho? Do Conselho. Do Conselho? Isso. E aí onde entra a sugestão de Alex, né? Sobre o prêmio. Tem sobre o PK Juntos, sobre a obra da biografia de Manuel Paulino. Mais algum aqui foi colocado em pauta? Não, né? Se foi, a gravação vai acusar. Mais algum conselheiro deseja a palavra? Está facultada pela ordem. Arthur, a respeito daquela reunião que nós tivemos lá no Centro Pastoral com aquelas funcionárias do CRAS, do CREAS, né? Tem alguma coisa? Certo. Pessoal, como todos já sabem, e foi informado aqui pelo grupo do WhatsApp oficial do Conselho, foi realizada na última quinta-feira do mês de março, não foi uma reunião, foi uma roda de conversa junto com a assistente social do CRAS, a psicóloga do CRAS e a psicóloga do CREAS. Certo? Foi uma roda de conversa falando sobre o nosso conselho, sobre o empoderamento juvenil, sobre a importância de nós conselheiros atuarmos no Conselho Municipal. Foi um momento em que quem esteve lá pôde tirar muitas dúvidas sobre como proceder diante de algumas situações que acontecem. Às vezes as demandas, inclusive eu como vice-presidente, Ticiane como presidente, nós tiramos muitas dúvidas sobre essas questões mais complexas que passam pela mesa diretora, e elas nos orientaram bastante e deram bastante sugestões de intervenções que a gente pode realizar através do Conselho Municipal da Juventude. E aí onde entra, e está registrado na ata da reunião passada, sobre aquela reunião extraordinária que a gente iria fazer para debater sobre o calendário de eventos, porém não foi determinada a data da reunião, né? Então a reunião disse que não foi realizada, mas também não foi acertada uma nova data para essa reunião extraordinária para a gente fazer esse calendário de eventos. E também não só fazer o calendário de eventos, mas também delimitar os grupos, os GTs do Conselho, para que a gente possa trabalhar de forma mais organizada, né? As pessoas que são determinadas para aquilo ali, trabalhar naquilo ali, fazer o Conselho trabalhar de forma harmoniosa, né? Então, foi isso que foi debatido. Você me lembrou uma coisa, ficou de ser formada a Comissão de Assuntos Externos e a Comissão de Direitos Humanos do Conselho. Já Isso. Quiserem se indicar aí? Aproveitar que está com quórum bom. Antes da gente fazer essas indicações, vamos colocar em votação os ofícios? Pode ser? Pronto. Sobre o ofício da moção de aplausos, acho que essa questão não precisa ser um ofício, não? Pode ser é moção? Tá bom. Arthur, para ser mais rápido, você pergunta se alguém se opõe, se ficar em silêncio está aprovado, para ser mais rápido, certo? Alguém se opõe à moção de aplausos? Quem cala consente. Então, todos aqui, nenhum se opôs.
Está aprovado por unanimidade. Sobre o ofício para a gente enviar à Secretaria da Educação para explicar sobre a utilização dos ônibus amarelinho, ônibus escolar, pela equipe esportiva Picar Juntos. Quem se opõe, por favor, se manifeste. Aqueles que têm direito a voto. Como ninguém se opôs, está aprovado por unanimidade. E o terceiro ofício, que será encaminhado à Câmara Municipal, solicitando informações sobre o concurso que está havendo para a escrita da biografia do ex-prefeito Manuel Paulino. Quem se opõe ao envio desse ofício, por favor, que se manifeste. Não havendo manifestações, está aprovado por unanimidade. Arthur, com a licença da palavra, nós sabemos que esse ano se dará as eleições para os novos conselheiros tutelares, né? Para a nossa cidade, e até agora o CMDCA, não sei se por esquecimento, alguma coisa, não sei se foi passado, não foi informado, não nos comunicou nada a respeito dessas eleições. Como que vai se proceder? O edital sobre essas eleições? Não, eu acho que era importante. A gente se trata do Conselho da Juventude, mas a gente também trabalha essa parte com adolescentes, apesar de se ter o CMDCA na cidade. Mas eu acho que seria bem interessante a gente ser convidado para as reuniões, mesmo que não se puder botar representantes na comissão eleitoral, mas que pelo menos a gente acompanhe o proceder, a elaboração, né, as reuniões de formação. Eu acho que a gente poderia mandar um ofício demonstrando interesse, porque eu acho que a legislação não obriga a presença de outros conselhos na formação. Oi? Isso, eles têm que convidar, né? Então, como eles não convidaram, eu acho que seria bom a gente mandar um ofício solicitando e desejo em participar do processo eleitoral para eleição dos novos conselhos tutelares do município. Porque a gente participaria como órgão. Que eu aconselho que alguns dos conselheiros daqui do Conselho de Juventude se candidatem. Você é um nome bom para conselheiro tutelar. Ah, obrigado. Maxwell também seria um nome muito bom para o conselho. Sei que eu vou formar uma chapa de 5 para pedir voto. Então vamos colocar em votação. Pode continuar. Então vou colocar em votação aqui esse ofício. Eu peço que Fagner, por favor, redija mais uma vez o título desse ofício para que seja registrado. Eu acho que seria bom enviar um ofício demonstrando interesse por parte do Conselho da Juventude em participar justamente a respeito, né, do processo eleitoral para Conselho Tutelar e, se possível, a participação do Conselho nesse processo. Certo. Então, aqueles que se opõem ao envio deste ofício, por favor, que se manifestem. Não havendo manifestações, está aprovado por unanimidade. Então, temos 4 ofícios aqui já na demanda. Antes de Maxwell falar, peço perdão por interromper. Antes, Alex estava falando sobre as comissões. Eu acho interessante a gente debater isso com a nossa presidenta presente, Alex. Certo? Eu acredito que ela vai ter mais domínio para a presidenta. Que a nossa presidenta esteja presente. Então, podemos adiar isso para até mesmo uma reunião extraordinária para a gente debater sobre isso. Então vamos marcar logo a data da reunião extraordinária, porque assim a gente lembrando que ela mesmo pode definir nomear sem consultar a gente. É dever dela e de você como vice-presidente. Pode ser feito sem consulta ao plenário, Arthur, mas tem que informar o plenário. Certo. Arthur, agradeço. Coloque, eu acho, seria interessante, antes da Semana Santa, a gente se reunir. Semana Santa já aqui 15 dias, então a gente esperar o fim do mês, vai começar o pessoal a viajar para as quadrilhas, vai começar maior, aí a gente fica mais difícil a gente ver um tempo para... A Semana Santa cai em... A sexta-feira da Semana Santa, dia 19. Dizendo Paixão de Cristo. No caso, vocês queriam dia antes... 12. Dia 12. Aqui na Câmara Municipal. Sim, eu acho que sim, né? A gente poderia fazer essa reunião sexta-feira que na vem, Câmara. dia 12 já.
Vocês têm algum compromisso próxima sexta que não posso estar aqui? Tranquilo, tá. Mesmo horário? É só o meu microfone. Alguém aqui tem algum compromisso que não possa estar na reunião extraordinária, dia 12? Tá bom. Então, está marcado para o dia 12. Precisa fazer votação? Não, né? Só enviar um ofício aqui à Câmara para que seja disponível. Aliás, eu preciso também ver se a Câmara tem a agenda disponível para a gente fazer essa reunião. Mas se a Câmara não tiver, aqui. a gente solicita ao município, faz na sala de reuniões da Prefeitura, alguma Tudo coisa bem. desse tipo, viu? Qualquer coisa a gente providencia um outro espaço. Então a gente marca para o dia 12 a nossa reunião extraordinária e Maxwell deseja falar. Está facultada a palavra pela ordem. Em relação às eleições do Conselho Tutelar, eu conversei em dezembro passado, tanto é que eu convidei ela para vir à entrega das moções que houve em dezembro, juntamente com a eleição da nova presidência. E uma das coordenadoras, que é a ex-coordenadora do CRAS, se eu não me engano ela saiu agora, a senhora Maria de Henrique, ela estava aqui e depois que ela teve conhecimento da grandeza que era o Conselho Municipal da Juventude, a mesma me mandou mensagens pelo WhatsApp, me falando sobre as eleições do Conselho, que seria nesse ano. E que ela iria fazer convite ao Conselho Municipal da Juventude para se fazer presente nessas eleições. Porém, a ideia de Fagner é muito bom mesmo, já de não esperarmos o convite, e sim já demonstrarmos o interesse. Já que ela já estava pensando, então já vai com uma coisa formal, e eu tenho certeza que ela vai ficar feliz. E em relação à roda de conversa que tivemos lá, nós tivemos a presença, além das profissionais, tivemos 2 presenças que foi daqueles jovens que fazem parte do NUCA. E eu conversando com eles, logo após o término, achei interessante, e até comentei com a menina que estava lá, de fazer o seguinte: o Conselho da Juventude, se não for todos os membros, mas aqueles que se disponibilizassem, fosse prestigiar um encontro do NUCA. Se eu não me engano, só é uma vez na semana, uma vez no mês, não é? Então, e víssemos a data, e os que pudessem ir para participar, fosse, e ao mesmo tempo aproveitar o ensejo de também fazer o convite para que eles possam vir aqui, justamente para os jovens do NUCA ficar mais inteirado com o Conselho Municipal da Juventude e trazer ideias, já que nas plenárias passadas nós estamos sempre batendo numa tecla de sairmos daqui e ir em busca dos jovens, seja ou em escolas ou então outros lugares. Então, se existe o NUCA, seria uma coisa muito boa da gente estar fazendo esse intercâmbio, indo, mas também trazendo eles para cá. Só antes de passar a palavra para Jaedson, onde é que funciona o NUCA aqui? As últimas 2 vezes que teve a reunião foram lá no Clube dos Idosos. Eu sou o mobilizador atual do NUCA. Certo. Pela ordem. Em relação à nossa roda de conversa lá no Centro Pastoral que tivemos com as profissionais, tudo, que Maxwell atestou, me lembrei agora de uma coisa que eu estava tentando me lembrar. Era para a gente ir nas escolas, e não só nas escolas, mas também como em praça pública, fazer palestras, mas que não seja aquelas palestras que a gente vê que só tem falando sobre camisinha. Com licença da palavra, no caso, seriam movimentações jovens. Isso. Que envolveria cultura, conversas, rodas de música. Foi uma dessas ideias. E aproveitando a minha fala, eu gostaria de parabenizar, nosso colega Maxwell,
porque a gente quebra essa parede, esse muro que tem entre o Conselho da Juventude e a juventude. O convite que você fez para eles comparecerem à nossa reunião mostra que nós somos representantes de vocês. Nós representamos a voz de vocês. Nós estamos aqui para fazer com que todas as questões que estejam, que deixem dúvidas ou que façam com que a juventude se sinta um pouquinho menos valorizada, a gente possa levar até as pessoas superiores para resolver. E o que acontece? Na nossa roda de conversa, nós discutimos também sobre o nosso comportamento como conselheiro. Então, isso é um comportamento de conselheiro, fazer com que a juventude venha. Então, meus parabéns, e é uma atitude que nós devemos tomar também, trazer a juventude para perto do conselho, porque se a gente não fizer isso, de nada adianta estar aqui sentado hoje. Gostaria de solicitar esses encontros em escolas e em praças, não só falando o cotidiano que é sobre DST, mas também em relação falando sobre drogas e falando também sobre a prostituição infantil, que é uma coisa que está vindo muito a debater aqui e, como disse, tem que sair desse nosso ambiente de conforto para as escolas ou para praças. Por isso que é importante que dia 12 estejamos presentes na reunião extraordinária para debatermos sobre essas programações que podem ser realizadas durante o ano. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Nós estamos aqui para debater direitos, não é isso? E eu quero dizer que minha fala não tem nenhum cunho político e partidário, mas eu queria solicitar que esse conselho faça uma reunião com os jovens, seja espalhado convites, para debater a respeito da reforma da Previdência que se aproxima. A proposta de reforma da Previdência que irá alterar, pretende alterar os meios previdenciários. E nós jovens atuais, se assim for aprovada, que eu espero que não, nós teremos mudanças quanto ao nosso meio de aposentadoria, tempo de trabalho, dependendo da profissão. Repudio essa reforma. No entanto, nós poderíamos convidar algum membro de alguma associação de sindicatos ou de procuradorias, alguém que pudesse conduzir essa reunião para que a juventude ficasse a par dos direitos que ela pode responder, Mas eu acho que seria muito interessante esse debate, porque é a partir do debate que nós vamos criando ideias, que nós vamos tendo conhecimento, porque nós tivemos uma sessão pública aqui na Câmara Municipal a respeito da reforma da Previdência, e o que foi questionado foi a ausência da juventude, porque não sei se muitos leram o projeto, que vai ser encaminhado à Câmara dos Deputados para votação, mas nós atualmente, entre idade de 20, 19, 20 anos, nós não iremos alcançar a seguridade, o tempo de seguro que a Previdência vai dar para quem já tem um tempo de contribuição e de trabalho. Então a gente vai ter que somar mais ou menos uns 60 anos de contribuição para poder nos aposentarmos. Então, eu acho que seria muito interessante, já que a juventude é um dos alvos, dessa reforma, nós seremos os mais atingidos com a reforma, com os efeitos. Eu acho que seria muito importante esse debate, quanto conselho, estimular o debate, o conhecimento, e a partir disso o jovem vai tomar seu posicionamento contra, a favor, Peço que não seja uma reunião tendenciosa a nenhum dos lados, nem contra nem a favor, mas que seja uma reunião esclarecedora a respeito do que se pretende a reforma da Previdência. Mas deixo registrado aqui em plenário, na nossa reunião, que o conselheiro Fagner, que propõe o debate, repudia totalmente a reforma da Previdência. Pela ordem, excelência. Eu concordo com a ideia de Fagner, mas eu também dou a ideia de uma pessoa que seja a favor e uma contra, para poder ter o debate, porque
de fato tem algumas coisas que eu não concordo na nova reforma, mas a vejo necessária, porque houve um saque à Previdência Social. Tem pessoas hoje que estão sendo investigadas justamente por roubo nos fundos da Previdência, inclusive a presidente do PT. Ela é uma das investigadas por isso. Está um rombo da Previdência grande. Existem pontos positivos na Previdência, que hoje nós pagamos 8% de INSS. Para quem recebe de 5 mil abaixo, vai ter uma redução para 7,5%. E para quem recebe acima de 5.800 e pouco, vai ter um aumento para quase 22%, salvo me engano. Ou seja, vai taxar quem merece ser taxado. Existe, de fato, um aumento na idade de contribuição. Mas é um sacrifício, porque existem países que a idade mínima é 67 anos. Mas aí, a gente assim, tem que ver perspectiva de vida. Então é bom a gente fazer essa reunião, né, com esse, concordo com o que o Alex disse, um pós e um contra, para que seja gerado esse senso crítico a respeito disso. Acredito que uma roda de conversa seria mais válido do que uma reunião ou uma palestra que é bem mais Aí mandaria convite, né? para as escolas, os meios públicos. Vamos avaliar a ideia, que é super válida, eu achei super interessante, e ver como é que a gente pode fazer para ser realizado. Porque assim, a minha opinião é de que nada adianta a gente vir falar aqui, é o que eu digo, toda reunião eu digo isso. Não adianta nada a gente vir falar, se a gente não der oportunidade para quem está sendo alvo nosso, o jovem, participar. Né? O jovem hoje, vocês percebam que hoje a gente tem, na Câmara dos Deputados Federais, nós tivemos uma renovação quase 100% de nome de pessoas que nunca tiveram ocupados em cargos federais. Né? Quero deixar registrado aqui, por exemplo, a eleição de Natália Bonavides, a eleição também de Tabata Amaral, ou seja, pessoas jovens que, por se colocarem sempre à disposição, geraram esse senso crítico e essa opinião própria, esse posicionamento jovem. E a gente já teve até presidentes do nosso país impeachmentados a partir de iniciativas jovens. Então acho que é muito importante a gente gerar na juventude o senso crítico para as coisas. Saber opinar, saber que o problema é dele, sim, que muitos jovens dizem, o problema não é meu, né? Mas o problema é nosso, sim. Então acho que é muito bom a gente estimular sempre esse debate, essa geração de senso crítico para os nossos jovens, para nós jovens, na verdade, né? Certo. Pessoal, já são 12:04, certo? Eu gostaria de abrir aqui para considerações finais, porque eu vou precisar me ausentar para compromissos de trabalho importante. Meu chefe já está aqui me cobrando a minha presença. Então, eu acredito que não se há mais nada a ser debatido, né? Só gostaria de pedir uma salva de palmas para os jovens que vieram aqui prestigiar a nossa reunião de hoje. Então, aguarde só um momentinho, por gentileza, até que eu abra um documento aqui. Então, todos já estão sabendo que os ofícios estão disponibilizados online. Agora, quem precisar tem acesso a esses documentos, certo? E não há mais nada a declarar, eu declaro essa sessão encerrada. E a próxima reunião está marcada para dia 12, não é isso? Então, dia 12 de maio de 2019, às 11 horas. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado também pela compreensão, por ser a primeira reunião que eu presido, e muito obrigado.